Olá, e ainda no tema arqueologia, hoje eu falarei sobre pinturas e gravuras rupestres. Elas eram formas de comunicação compartilhada por todo um grupo para expressar graficamente aspectos da própria cultura e registrá-los na rocha. As pinturas e gravuras rupestres não eram realizadas com o objetivo de criar belas obras para decorar um lugar e não eram destinadas apenas para a contemplação. Era uma forma de expressão dos símbolos da própria cultura. E são conhecidos cerca de 400 mil sítios de arte rupestre no mundo, alguns datados de mais de 40 mil anos atrás. No caso da Amazônia, a maioria se localiza nas beiras dos rios e, por conta das enchentes e vazantes, algumas são visíveis apenas por uma pequena época do ano. Isso também tem que vir na hora de visitar lá, né? São figuras antropomorfas, ou seja, de pessoas, zoomorfas, animais, fitomorfos, plantas e grafismos geométricos abstratos. Os artistas raspavam as pedras para arrancar pigmentos coloridos. O vermelho e o amarelo vinham do minério de ferro, o preto do manganês e branco às vezes de argila. E misturado com cera de abelha ou resina de árvore, o pigmento virava tinta, que era aplicada na superfície da rocha usando os dedos, mãos ou instrumentos, assim, gravetos, penas, etc. Nas gravuras, as técnicas usadas eram picoteado, com a ajuda de uma pedra batia-se na rocha até marcá-la, polimento ou raspagem, que era friccionando um instrumento repetidas vezes, ou incisão fina, usando algum instrumento com ponta. Algumas gravuras eram também pintadas, porém difíceis de serem encontradas hoje em dia. A arte rupestre tem suas limitações, pois como foi feita com material mineral, fica praticamente impossível datar as obras com as técnicas atuais disponíveis. As que foram feitas com carvão, sim, essas podem ser datadas através do carbono 14. Porém, algumas ficam um pouco confuso para ter ideia exata, né? A Amazônia é um dos poucos lugares no mundo onde existe uma continuidade na tradição cultural entre os povos do passado e do presente, que vivem em áreas com arte rupestre. Existem conhecedores indígenas que também pesquisam a arte rupestre e a arqueologia a partir de suas próprias formas de conhecimento, e alguns dos quais também ajudam bastante os arqueólogos em suas pesquisas hoje em dia. E por meio dessa colaboração, as tradições de conhecimento de alguns desses povos hoje permitem entender melhor o significado socialmente vivo da arte rupestre, suas funções sociais, rituais e a simbologia desses vestígios arqueológicos a partir de comunidades indígenas vivas agora no presente. Esse é o caso do professor Higino Tenório, do povo Tuiuca, do Alto Rio Negro, um dos principais pesquisadores indígenas de arte rupestre e arqueologia na Amazônia. Dá um abraço para ele. Um lugar bem interessante para a arte rupestre é o Monte Alegre, no Pará. A região fica situada no Baixo Amazonas e destoa da paisagem plana amazônica devido à sua topografia acidentada. E foi palco de diferentes artistas em diferentes períodos. Tem datações com mais de 11 mil anos que atestam a antiguidade dos sítios arqueológicos de Monte Alegre. Então é bem interessante para conhecer. E a integração entre arte rupestre e paisagem já é mencionada desde o século XVIII pelos jesuítas, que ocuparam a região. Isso se deve a uma diversidade considerável de motivos e temas escolhidos pelos artistas locais, que vão do peixe-boi, do escorpião ao grafismo puro. E isso sem falar no aproveitamento volumétrico dos suportes usados pelos artistas, né? Então, tem um livro que é muito legal, o livro A Arte Rupestre de Monte Alegre, Pará, Amazônia, Brasil, da arqueóloga Edith Pereira, e ela torna públicos os resultados dos estudos levados a cabo por ela em uma região amazônica muito especial, posto que foge daquilo que está no imaginário das pessoas, assim, e que normalmente é considerado o ambiente natural da selva desse território brasileiro. No Brasil, há uma grande quantidade de sítios arqueológicos com arte rupestre, desde o Rio Grande do Sul até Roraima. Em algumas regiões, esse tipo de manifestação gráfica ela é mais conhecida, como é o caso no Nordeste brasileiro, onde as pinturas rupestres mais famosas estão lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Deste parque também provém uma das datações mais antigas para as pinturas rupestres no Brasil. São 12 mil anos.
A arte rupestre do norte do Brasil ainda é pouco conhecida, apesar de existirem numerosos sítios arqueológicos na região. Até o momento são conhecidos cerca de 300 sítios arqueológicos, né? E, no entanto, ainda são poucas as pesquisas que se dedicam a estudar esses vestígios. Claro que vai aumentar, né? Com certeza. O Amapá, por exemplo, é o estado da região norte onde a arte rupestre é menos conhecida. Foram registrados 3 sítios, sendo 2 com pinturas e 1 com gravuras rupestres. Pará, Roraima, Amazonas, Rondônia e Tocantins são os estados cuja arte rupestre tem sido tema da pesquisa atualmente. Em Roraima, mais de uma dezena de sítios com arte rupestre foi estudada e permitiu identificar um conjunto de pinturas cujo tema predominante são as formas geométricas. As escavações realizadas no sítio Pedra Pintada, na região de Boa Vista, revelaram uma datação de cerca de 3.000 anos para as pinturas rupestres. E no Pará, por exemplo, foram registrados até o momento mais de 100 sítios com arte rupestre. Desse total, a maior parte corresponde a locais com gravuras rupestres, quase sempre localizados junto aos cursos da água. E os sítios com pinturas, por sua vez, aparecem em menor quantidade e quase sempre são localizados em serras, longe dos grandes cursos fluviais, ou seja, de momentos diferentes, né? E em Rondônia, os estudos sobre a arte rupestre foram iniciados recentemente, bem mais novidade logo mais. Demais localidades do Brasil, o estado da Bahia é o detentor de um dos maiores acervos de pintura rupestre do país, sobretudo lá na área da Chapada Diamantina. A gente tem o exemplo do Sítio da Pedra da Figura, em Utinga, na Bahia, Sítio do Tapuia, Sítio Toca do Pepino, Sítio Igrejinha e Sítio Lajedo Bordado, são todos lá no Morro do Chapéu, na Bahia. Tem o Sítio Serra do Galeão e Serra Encantada, esses 2 estão em Santa Brígida, também na Bahia. Complexo Serra das Paridas, em Lençóis, na Bahia, entre outros, tem muito lá para visitar. E semana que vem eu falarei então sobre o sambaquis, depois sobre as cerâmicas e ainda tem muito assunto, tá bom? Tchau!